Muito afinadinho está este público. Em outubro de 2007, Nuno Raimundo sofreu um grave acidente de moto. Quando chegou ao Alcoitão, não permitia que ninguém lhe tocasse. Gritava e dizia que não queria saber da recuperação para nada. Bateu no fundo, mas percebeu que também não queria depender de ninguém. Nos últimos 2 anos foi operado 9 vezes. Suportou dores violentas na fisioterapia, mas hoje orgulha-se da sua independência. Uma salva de palmas para o Nuno Raimundo. Olá, Nuno. Bem-vindo. Oh, Nuno, em 2007, 2008, se lhe dissessem que vinha aqui à televisão e entrar pelo seu próprio pé, não acreditava, para não? Nem eu, nem ninguém que me rodeasse, ninguém acreditava que isso fosse possível. Porque a sua história é de uma recuperação exemplar e inacreditável. Pois, porque é assim, a minha recuperação, eu tive, ao princípio eu entreguei-me muito, andei muito mal e não queria saber, pronto, porque eu dava uma comida quando eu queria, faziam tudo quando eu queria, não precisava de fazer nada. E não tinha a noção porque, pronto, a minha cabeça estava completamente diferente daquilo que é agora. Então quem era o Nuno antes do acidente em 2007, em outubro de 2007? Antes, Para já, fisicamente era muito diferente, não era? eu fazia culturismo, muito exercício físico, trabalhava como segurança, como porteiro à noite e pronto, trabalhava na Altiropa. Tinha 2 empregos, não era? Tinha 2 empregos. Eu, por exemplo, ao fim de semana pouco descansava, que eu saía de um trabalho, entrava logo noutro, etc. Mas pronto, era uma vida muito ativa. E depois foi quando entrei em choque, quando tive o acidente. Mas era um rapaz que vivia intensamente a vida, usufruía de tudo, achava que tinha uma energia inesgotável, não era? E pensava que também que o mal só acontecia a outros e não a nós próprios. E pronto, estava errado e tive esse exemplo da pior maneira possível, né? Que foi eu sofrer também um acidente. Mas, por um lado, eu não vejo que tenha sido uma situação agradável o que me aconteceu, mas transformou-me noutra pessoa completamente diferente. Portanto, fisicamente, como eu dizia há pouco, fisicamente era um homem muito diferente, praticava culturismo, como era segurança, também tinha que ter assim eu já não era mais por isso, físico. era mais já pelo gosto, que eu quase não passava a ir um dia ao ginásio, sentia-me bem a Porque fazer. é viciante o exercício, É, não é? porque eu sentia-me bem quando ia ao ginásio, mesmo que tivesse algum problema, esquecia durante esse tempo e sentia-me bem. E pronto. E gostava muito de andar de moto, mas não era cuidadoso a andar de moto? Era, bastante, porque eu comprei a moto, porquê? Porque os meus amigos iam ao fim de semana dar umas voltas de moto e eu, pronto, sentia-me um bocado, eu assim, eu gostava de ir com eles ao fim de semana e isso, comprar uma motita, também moro perto do trabalho, fazer só pelo menos para ir para o trabalho e isso. O que é que acontece? Chegou uma altura que eu viciei-me na moto, porque eu chegou a estar a chuviscar de manhã, madrugada, e ir para o trabalho, eu ir de moto em vez de ir de carro. E isso, pronto, já estava viciado na moto e pronto, e depois... Mas o que lhe aconteceu, o acidente que aconteceu, não teve nada a ver com falta de cuidado, nem ser muito acelera, nada disso? É assim, eu, pessoalmente, eu não me lembro, não me recordo de nada. Tudo o que sei foi testemunhas, foi pessoas que assistiram, pessoas que estiveram presentes, inclusivamente a minha família também esteve presente no local do acidente. Prontos, que eu vinha descansado do trabalho, vinha pelo caminho que eu faço sempre para casa, só que estava a ver umas obras de uma lomba em Alcatrão, daquelas com passadeiras, e entretanto a moto, aquilo não estava acabado, que era logo a seguir uma curva fechada, eu não devo ter reparado. Havia ali uma elevação em Havia uma Alcatrão, elevação, não era? a moto assim que deu um toque na lomba, pronto, eu caí, que eu, como é uma rua de sentido único, e as pessoas estacionam os carros ao lado à beira do passeio, Nem sequer ia muito depressa. Não, foi para aí 45, 50 horas no máximo. Porque foi pouquíssima velocidade. Foi a maneira que eu caí e nos objetos onde eu cheguei. Porque eu bati logo no carro que lá estava, num chafariz que estava lá trabalhado à mão e na parede da casa. Foi quando, entretanto, o meu irmão foi o primeiro a chegar ao PMI da família. Quando ele chegou ao PMI, eu estava com um espaço como daqui a essa cadeira, ao comprido, com os braços torcidos para os lados, com as pernas,
a deitar sangue da boca, com os olhos cinzentos. Foi o que se pode dizer um acidente com consequências muito graves. Eu parti o pé, parti a perna, tive lesão do fígado, parti o braço, parti o maxilar, tive um traumatismo crânioencefálico, tive mais de 7 paragens cardíacas. Logo no local do acidente? Não, eu tive, penso que três foram no local do acidente, as outras 3 foram no caminho e na sala de operações. Pois, entretanto, não havia heliporto no hospital e a minha ambulância teve de ser escoltada pela polícia porque eu não podia para Lisboa? nem mais pressa nem mais devagar, não, tinha que ir sempre à mesma velocidade, porque para eu manter-me estável. Entretanto, pronto, eu cheguei ao hospital, foi onde me salvaram a vida, que foi no hospital, penso que não há problema a dizer, que foi no Hospital do Barreiro. Não há problema. Salvaram-me a vida, que foi a lesão do fígado que eu tive. Mesmo tendo as paragens na sala de operações, paragens cardíacas, conseguiram-me salvar a vida. Pronto, a partir daí fui transportado para o Hospital de São José, tive esse tempo todo em coma, foi onde fizeram as operações todas. Teve 2 meses em coma, não foi? Foi perto de 2 meses, não chegou a 2 meses. Nós temos estado a ver algumas imagens, já sim. Na época a seguir ao acidente, não é? Pois. Vimos no início como é que o Nuno era e como é que quase ficou. 68 quilos. Ficou com 40 e poucos quilos, não foi? Cheguei aos 42 quilos. 42 quilos. É verdade. E ficou muito dependente, não foi? Muito, total. Eu não fazia, eu nem, por exemplo, Usou fraldas, a primeira vez que eu fui a casa, um fim de semana, a minha mãe sentou-me na cama com o meu pai, para eu dormir, e eu simplesmente não tinha equilíbrio nem sentado, caí para trás, parecia que tinha caído completamente em pé. Estava em pé e tinha caído no chão diretamente. Porque eu não tinha equilíbrio nenhum, e o meu corpo era um peso morto. E pronto, e eu estava completamente dependente. E na altura, no hospital, ficou isolado num quarto, porque tinha que recuperar as células cerebrais e precisava de muita calma à sua volta, não era? Foi a minha pior experiência de vida que eu tive. Toda a minha recuperação foi a pior fase da minha vida. Foi a pior fase da recuperação e da vida, foi a experiência que eu tive nesse quarto. Porquê? Porque eu estava 24/24 fechado num quarto sozinho. E aquilo foi uma solidão total. As pessoas... Isso é que o fazia sentir-se mais diminuído ainda. ainda. E eu perdi a vontade de comer, perdi a vontade de viver, perdi a vontade de... Pronto, fui perdendo a fala, fui perdendo todas as coisas que eu tinha, as poucas capacidades que eu ainda tinha, fui perdendo ao longo desse tempo que eu tive na de cama. E por isso, eu quando via uma visita, parecia que tinha-me saído um prémio. Depois a minha mãe foi, eu digo já aqui, a minha família toda, mas pronto, a minha família foi toda e tem sido incansável comigo. Acho que não fosse a minha família, por mais que os profissionais também tentassem e que foram também excelentes, se não fosse a minha família não conseguia nada disto. A sua mãe teve um papel muito importante nesta recuperação, Bastante. porque houve uma fase em que o Nuno entrou numa revolta enorme. Foi. Gritava, estava assim numa espécie de Ninguém negação podia em relação tocar. ao que... Ninguém se podia aproximar de si. Por exemplo, o meu terapeuta, que é o Ricardo Pinto, chegou a vir ao pé de mim, eu gritar, ele ainda vinha com uma distância a chegar ao pé para me vir tratar, eu já começava a gritar. Mas porquê? Não sei explicar, é uma coisa que eu, como se diz, eu posso durar muitos anos e até lá nunca vou conseguir explicar, porque não era eu. Aquilo não era eu, não era a minha cabeça que estava não era o meu pensar, não era a minha maneira de ser. Só que eu como não queria, não tinha vontade de me tocar assim e não tinha vontade de recuperar, mesmo viessem a chegar ao pé de mim, eu gritava. E o Ricardo, que é o meu terapeuta, que é a Lúcia, também a Lúcia, que é a minha terapeuta da TO, foram incansáveis comigo. E a sua mãe? A sua mãe, eu ia aqui começar a falar do papel dela, sim. Porque ela não o tratou, não lhe deu aquele colo de coitadinho, filho, que grande desgraça que te aconteceu, porque podia ter sido o seu papel de mãe, não é? Estar também amargurada por aquilo que lhe aconteceu, mas não, a sua mãe foi uma valente. Foi, a minha mãe, eu digo uma coisa... Zangava-se consigo, não era? Zangava-se comigo, mesmo quando eu me babava e chegava lá para me visitar, eu estava-me a babar, ela chegava lá, oh Nuno, o que é isso, baba, parece um velhinho, não sei o quê, e aquilo, e depois eu limpava-me,
Pronto, porque a minha mãe tratava, quando tivesse ralhar, ralhava comigo, se eu não quisesse comer sozinha, ela mandava vir comigo, mas todos em casa faziam o mesmo, mas mais a minha mãe porquê? Porque a minha mãe acompanhou-me muito mais. Minha mãe chegava a adormecer, a minha mãe chegava-me a visitar 3 vezes por dia, a trabalhar, nunca deixou de trabalhar, chegava-me a visitar 3 vezes por dia no hospital, O que a sua mãe nunca me faz? deixou faltar de comer, é cozinheira de primeira. Trabalha como cozinheira, é chefa numa empresa como cozinheira. Nunca parava de... Prontos, nunca me deixou de visitar, nunca parou-me de dar a comer. Eu cheguei aos 42 quilos, mas graças à minha mãe, porque senão tinha ido ainda mais abaixo. Porque se calhar ainda ia muito mais abaixo. Mas era porque ela era assim consigo, de firme A minha e mãe não o foi, a deixava minha mãe é cair. muito ativa, uma pessoa muito ativa e com muita força. E a minha mãe foi o pilar lá de casa, porque entretanto, pronto, se isto aconteceu o seguinte, eu tive o acidente, estava eu em coma, ardeu a minha casa completamente de cima a baixo, aos meus pais, Meu Deus, 2 foi pisos, um ardeu de ano. cima a baixo. Logo a seguir, passado umas semanas, o meu irmão teve um acidente contra um caminhão. Pronto, foi tudo ali, e o que é que acontece? Aquilo ali em casa a gente apoiou-se todos uns aos Agora outros. só vos acontecem coisas boas, É, não é? e agora, Com essa pronto, desgraça toda tão junta. graças a Deus, o meu pai trabalha com o meu irmão, pronto, estou a trabalhar no estrangeiro, entretanto agora, porque a empresa também trabalha lá fora, eles foram fazer lá um trabalho. A minha mãe voltou ao trabalho dela, pronto, porque teve um tempo só de baixo, entre aspas, para me apoiar um bocado, derivado das operações que eu tenho tido. Eu tenho estado muito dependente quando estive com gesso, passava 24 horas de cama. A sua mãe teve realmente um papel Bastante. importante numa atitude inesperada, porque é mais habitual que as outras pessoas o ajudem a comer, o ajudem a limpar-se, E a minha o mãe ajudem... ajudava e ela naquilo, obrigava-a a fazer obrigava e ajudava, mas não ajudava naquilo que sabia e que tinha consciência que eu conseguia fazer. isso. Como é que se chama a sua mãe? Minha mãe é Valentina. Oh, Valentina, que mulher valente, hein? Está-me a ouvir? Estou. Ela deve estar a ver que eu disse Está a ela. a ouvi-la? Não está a ouvi-la? Não. Estou. Ah, agora já ouvimos Ai, melhor. Ele não estava à espera. Oh, Valentina. Valentina faz jus ao nome, hein? É valentona. É verdade. Extraordinária, que mulher. É verdade. Olhe, oh Valentina, este papel de se zangar com ele, de ralhar com ele para ver se ele reagia, percebeu que isto ia ter ter consequências positivas. Sim, porque assim, ele estava um bocado fora da situação e eu tinha que, vá lá, tipo, abanar um bocado para ele conseguir ir à realidade dele, para ter o clique. E eu fui uma pessoa que acreditei sempre que ele tinha dado a volta à situação. Nunca aceitei que as outras pessoas dissessem que ele ficava mal. Eu mesmo dentro da minha família, de casa, marido e irmão, o irmão dele, fui a única pessoa que acreditei sempre que ele ia recuperar. Podia não ficar a 100%, mas que ia lá chegar. Oh, Valentina, mas quando ele estava naquela revolta muito grande, que não queria saber da recuperação, que queria estava atado ali numa cadeira de rodas, até para ter a cabeça direita, nem aí baixou os braços e pensou, olha, eu não posso fazer nada. Não, eu lutei sempre até ao fim. Eu olhava para ele e queria que ele chegasse, pelo menos que ficasse independente de mim, que ele era um homem, eu precisava que ele ficasse independente de mim para fazer a vida dele dentro dos possíveis. Valentina, estava ao lado dele quando ele acordou do coma, não foi? Tive sempre. Eu nunca deixei de o ver um dia. Foi a Valentina que lhe disse o que é que tinha acontecido, porque o Nuno nem sequer sabia. Sim, porque ele foi transferido para o Hospital do Barreiro e eu estava presente quando ele foi transferido e à noite fui lá vê-lo porque estava a trabalhar e depois quando ele acordou eu estava ao pé dele. Valentina, de onde é que lhe vem essa força toda? Olha, acho que é assim, a gente tem que ter um bocadinho de esperanças na vida e a gente tem que lutar pelo que gosta mais e, em primeiro lugar, os filhos. E foi essa força que também lhe passou e ele hoje em dia é um homem assim também cheio de garra e energia? Sim, porque eu tenho dito e é verdade, a gente luta toda a vida, mas a gente quando põe os filhos ao mundo, a gente tem um grande amor por eles e a gente luta até o fim por eles e enquanto a gente tiver possibilidades e aguentar, olha, primeiro para eles e depois nós veremos o que é que podemos fazer. Mas também faz coisas por si, não faz? Faço. Não se esquece de si, pois não? Não. Que dou na cabeça também. Ele também lhe dá na cabeça, é? Sim, que ele às vezes diz-me que eu devo fazer isto, fazer aquilo, mas às vezes já está cansada. Valentina, quer-lhe deixar aqui alguma mensagem? Olha, alguma coisa que ainda não lhe tenha dito? Olha, o que eu tenho dito sempre é verdade. Ele tem que lutar e ser independente e pensar na vida,
porque a gente, por muito que luta, a gente não fica cá nenhum, né? Mas que ele fique independente e que faça por aquilo que ele tem feito por ele e pelo irmão, né? Muito bem. Valentina, muito obrigada. Gostei muito de falar só este bocadinho consigo. Obrigadinha Soube também. muito bem e é sempre um prazer conhecer assim uma mulher cheia de força. Obrigada. Obrigadinha, adeusinho. Oh, Nuno, a sua mãe realmente foi aqui uma mulher que o abanou, mas o que o abanou também muito foi quando? Um dia foi passar um fim de semana à casa, Eu fui não foi? passar um fim de semana à casa, que foi o primeiro fim de semana que os meus pais conseguiram com que eu fosse esse fim de semana à casa, foi a Páscoa de 2008. E a minha mãe, como sempre, a minha mãe gosta de ter casa cheia. E então, como é cozinheira, eles organizaram, convidaram os meus amigos durante o fim de semana todo para ir almoçar, jantar, para conviverem comigo. Porque era a primeira vez que desde outubro, mais ou menos a março, que eu já não ia à casa. E, portanto, eu não tinha ligação. Eu, quando vi a casa, eu parecia que nunca tinha entrado naquela casa. Porque a minha vida era só hospitalar, só vivia no hospital. E no hospital, no fundo, tinha uma série de ajudas, não é? Porque se for preciso, davam-lhe comida, se for preciso, limpavam-no. Se fosse preciso, faziam e eu, ao princípio, acomodei-me um bocado a isso. Porquê? Porque não era eu. É o que eu tento explicar, mas não sei explicar. Aquilo não era eu. E eu acomodei-me a isso, porque eu estava habituado Estava anestesiado, E depois fui a casa esse fim de semana. Entretanto, fui a casa, a minha mãe organizava esse almoço e jantares com os amigos todos. Mas o que é que acontece? A gente estávamos lá, ríamos. Foi a primeira vez que soube que tinha sido operado ao fígado, tinha a costura na barriga. Foi nesse fim de semana, passado meses, é que eu soube disso, porque foi um amigo meu que me disse, estava lá no jantar. Mas o que é que acontece? Chegava ao fim da noite, o pessoal saía para ir aqui, para ir ali, e eu tinha que ficar em casa na cadeira. E o que é que isso mexeu comigo um bocado, porque eles fizeram-me recordar coisas do meu passado e depois eu não consegui fazer as coisas, eles saírem e eu poder ir com eles. Entretanto, isso mexeu um bocado comigo. Eu, na segunda-feira, os meus pais, a minha mãe foi-me levar ao hospital, regresso ao Coitão. De manhã, a minha mãe deixa-me na fisioterapia, o meu terapeuta vem ao pé de mim para me vir buscar, para me levar para o colchão para fazer a fisioterapia. Eu digo: Ricardo, a partir de hoje, pode-me fazer tudo o que quiser, que eu nunca mais vou gritar. Tenha eu as dores que tiver, eu nunca mais vou gritar aqui dentro. Foi até hoje, nunca mais gritei. Foram dores violentas, porque a fisioterapia era muito ao princípio até podia não ser. Porquê? Porque eu nem chegava a esse ponto. Não se esforçava, não era? Não chegava. As dores vieram foi depois das cirurgias agora, as últimas cirurgias. Aí é que vieram as dores verdadeiras. E depois desse momento que fez uma espécie de clique na sua cabeça, não foi? Mudou ali o pensamento. Fim de semana, e a partir daí foi sempre a recuperar. Encarrilhou ali na comecei na a conviver mais, comecei a conviver mais com os terapeutas, comecei-me a dar melhor, comecei a dar continuidade ao que eles faziam, porque eles tratavam-me na fisioterapia, porque não é 1 ou 2 horas de fisioterapia por dia que resolve uma situação. A pessoa tem que dar sempre continuidade àquilo que os profissionais fazem. Que eles foram incansáveis comigo. E hoje até é um exemplo para alguns companheiros que também passaram Sim, tenho um exemplo de um amigo meu que, entretanto, agora até vive na mesma casa que eu, que foi neste último internamento. O que é que acontece? Ele entrou lá, teve um acidente com a mesma idade que eu tive o meu, e eu, pronto, entretanto, eu vinha do quarto e ele estava aos gritos no refeitório, no primeiro dia que ele apareceu. Sei, pá, quem é aquele? E deve estar como eu estava quando cheguei cá. Não sei o quê. Entretanto, ter-me ao pé dele, para eu falar um bocado com ele e falar da minha situação, para ele animar-se. Pronto, a partir daí a gente começou-se a dar, comecei a apoiá-lo, porque eu não era para isso que eu fazia, mas eu ao mesmo tempo estava a ajudá-lo e sentia-me bem comigo próprio. Porque é tão bom ajudar as outras pessoas, é uma coisa... E estava a ver o filme porque já tinha passado. Porquê? Porque ele só queria cama, ele só queria ir para a cama. Só queria desistir. Era assim, Helder? Olá. Era, pelo que dizem. E o Nuno tem sido um exemplo para si também, para além de um amigo. Mas o facto de ele ter trilhado sozinho este caminho de recuperação, primeiro de negação e depois de recuperação, é para si um bom exemplo. Sim, é o que o Nuno acabou de dizer. Ele estava a ver o filme dele toda outra vez. Então
Eu só lhe tenho é que agradecer Eu não queria que por ele me ter chegasse, ajudado. porque o tempo que ele ia para a cama, depois dos tratamentos, eu estava a ver que ele ia chegar ao ponto que eu cheguei. Porque ele não estava como eu estava, mas ia chegar a isso se continuasse a fazer o que ele fazia. Então pronto, foi aí que eu comecei a puxar por ele e andarmos de um lado para o outro e arranjei com que ele arranjasse ocupações para não ir para a cama. Falava com ele porque é assim, pois eu como era da idade dele, a gente estava-se melhor Claro. lá dentro e eu arranjava ocupações, dizia a ele para levar o portátil para lá, o computador, para levar o telemóvel, quando eu me encontrasse para me dar um toque eu ia procurá-lo. Fazia ao máximo para ele passar o tempo fora da cama. Pronto, e a gente começou-se a dar bem e agora... É uma força da natureza, ou Nuno, Helder? É? É. Como é que tem sido esta ajuda? Acha que se não fosse a existência do Nuno, esta experiência dele, a sua recuperação também tinha sido mais lenta? Tinha Ou demorado um estava mais bocadinho. desanimado? Tinha demorado mais, sem dúvida. Porque eu ia para a cama e então às vezes era Pensava ele muito próprio. naquilo que eu às vezes ia buscá-lo. Abanava a cama e estás na cama a fazer o quê? Levanta-te daí. E pronto, e mostrava-me as operações dele. E queres ficar assim como eu? Não. Porque ele, no fundo, bateu mesmo lá em baixo, não é? Pois. E era o Porque caminho que eu todas estava. as operações todas que eu tenho estado a fazer agora não foi nada do acidente. Porque as operações que eu fiz do acidente foi todas em como estas operações foram falta de mobilização e o tempo que eu passava na cama. Por isso é que eu quando chegava ao pé dele, dizia, arregaçava as calças, porque tenho costuras enormes no corpo, levantava-lhe as calças e dizia assim, é isto que queres chegar, Helder, é isto que tu queres para a tua vida. Pronto, dava-lhe um bocado na cabeça, entre aspas, e era aí que ele, pronto, sim, mas ele é uma pessoa humilde. E é uma pessoa que aceita as coisas, era fácil lidar com ele. Porque mesmo ele estando na situação que estava, ele aceitava mesmo, eu ralhando com ele ou mandar vir com ele aceitava. E isso era bom porque Nuno, tinha consciência. Por isso é que pode ser importante registar esta experiência em livro para, de alguma forma, direta ou indiretamente, ajudar outras pessoas que precisam dessa garra toda. Eu comecei a escrever um livro neste último internamento onde eu estava, que eu estava a passar uma fase psicológica um bocado mal, mesmo aí está. Quando eu ajudava a ele, eu estava-me a ajudar a mim ao mesmo tempo. E quando não estava a ajudar a ele, eu desabafava um bocado no livro. Eu comecei a escrever um livro neste internamento que eu tinha, chama-se Renascer. Comecei a escrever um livro, porque eu escrevi mais à noite. Escrevia mais à noite, porque já não tinha os tratamentos e já estava na cama. Entretinha-me, porque eu adormecia muito tarde, porque eu não consigo adormecer muito cedo. Então eu entretinha-me na cama a escrever, desabafos e isto é a história é desde o dia do acidente e o que uma pessoa pensa que é e que de repente deixa de ser. Mas conseguiu recuperar um bocadinho daquilo que era antes do acidente, ou seja, a pessoa que gosta de se divertir, que gosta de viver a vida intensamente, hoje em dia não tem barreiras para gozar aquilo que gosta? É assim, eu gozava a vida. Aí está a situação. Eu gozava a vida de uma maneira intensa. Mas eu agora gozo a vida de uma maneira intensa, mas correta. Gozo a vida com os amigos, gosto de falar, brincar com os amigos, mas conviver com os amigos. Mas sabe mais o valor da vida. Dou muito mais valor a coisas que antigamente para mim não tinha assim, muito significado. Não deixei de ser a pessoa que era, em termos de sociável, mas sou uma pessoa muito mais... Gosto de ser mais para os outros do que para mim. Eu antes era ao contrário. Era muito mais para mim. E agora eu sinto-me bem. Quando puder, eu gosto de ajudar. Gosto de falar e conviver e dar apoio. A sua história já é uma ajuda, já é um exemplo extraordinário para muitas pessoas e é uma inspiração. E não é só para as pessoas que sofreram um acidente de carro ou de moto, não é? Para as pessoas que às vezes batem no fundo e precisam de, mas a vida, só há uma coisa de uma mola para os trazer cá para cima. Só há uma coisa que não tem solução. Pois. É a única coisa. E quanta gente não respirar... chegou lá. Pois sempre, não? Cheguei lá no mesmo dia várias vezes. Mas gostei passou. muito de conhecer a continuação Igualmente. de muita força e muita garra para recuperar. Muito obrigada. Obrigado.